Cálculos de resistência, parte 2. Ligação em paralelo. Recordamos que no nosso experimento nós tínhamos 3 lâmpadas ligadas inicialmente em série, posteriormente em paralelo. Quando ligado em paralelo, todas elas acenderam perfeitamente bem dentro dos seus respectivos potencial. Eu tenho aqui carga negativa, eu tenho aqui carga positiva. Então eu posso imaginar que os elétrons vêm por aqui, passam por esta lâmpada e chegam até o polo positivo. Também posso imaginar que os elétrons vêm por aqui, passam pela segunda lâmpada e chegam até o polo positivo. Também posso imaginar que os elétrons, deduzir que os elétrons passam pela terceira lâmpada e chegam até o polo positivo. Se eu pensar desta forma, e me parece que está correto, cada lâmpada tem uma amperagem independente do polo positivo e negativo. Se desse lado eu tenho negativo, desse positivo, aqui eu tenho negativo. Aqui eu tenho positivo. Aqui eu tenho positivo nessa lâmpada. Aqui eu tenho negativo. Nessa lâmpada eu tenho negativo aqui, eu tenho positivo aqui. Ou seja, cada lâmpada está ligada no positivo e negativo. Eu já posso deduzir então que a amperagem total, o total, que no nosso problema aqui, nesse cálculo aqui, são 12 volts, a voltagem total é igual à voltagem 1, que é igual à voltagem 2, que é igual à voltagem 3. Ou seja, essa ligação de que todas as lâmpadas acendem perfeitamente bem e todas elas estão ligadas na mesma voltagem é o que acontece no nosso dia a dia em nossas residências. Todas as lâmpadas estão ligadas em 220 volts, aqui na nossa região de Passo Fundo, na parte norte do estado, do Rio Grande do Sul. Estão ligadas em 12 volts, em 220 volts, e está ligado em fase neutra, no caso a corrente alternada. No nosso exemplo aqui é corrente contínua, menos e mais e menos. Mas o que é importante é que nas duas circunstâncias nós temos voltagem constante. Todas as lâmpadas, todos os aparelhos da nossa casa, as tomadas, interruptores, todos eles estão ligados com 220 volts, energia elétrica disponível na nossa residência. Aqui nesse caso, todos eles estão com 12 volts, daqui até aqui, 12 volts, daqui até aqui, 12 volts, daqui até aqui, 12 volts, certo? Então a voltagem é igual em qualquer ponto dessa ligação. E amperagem? Bom, a amperagem passou pela primeira lâmpada, que está fortemente acesa, passou pela segunda lâmpada, que tem um potencial menor, e passou pela terceira lâmpada, que me parece ser a mais potente de todas. E recorde que eu disse que nós tínhamos lâmpada de 3 watts, que parece ser a última, 2 watts, que parece ser a primeira, e 1,5 watts, que parece ser a do meio. Então, se todas elas estão com a mesma voltagem, o que está modificando entre elas é a amperagem. Então, aqui nós temos que calcular a amperagem total e a amperagem em cada lâmpada. Certo? Esse é o nosso desafio. Trazendo as fórmulas lá da lei de Ohm, nós temos para voltagem igual amperagem vezes resistência. Para amperagem, eu tenho voltagem dividido por resistência. E a fórmula que deu origem a tudo isso é resistência igual voltagem dividido por amperagem. E esse é o experimento da primeira lei de Ohm, que aqui ainda não foi realizado o vídeo demonstrativo para vocês. Mas essa é a fórmula original que deu
né, trocando de posição os valores aqui, eu encontro a amperagem ou a voltagem. Esta fórmula aqui é para mim calcular a resistência total. Me parece estranho, mas vamos analisar. Eu vou calcular a resistência total pensando em amperagem. Aqui eu tenho positivo e aqui eu tenho negativo. Os elétrons sempre circulam do menos para o mais, então eles vêm por aqui, certo? E vêm por aqui. Aqui tem dois caminhos a percorrer. Funciona a primeira lâmpada e vai em direção ao polo positivo, né? O que eu comentei aqui. Aqui a gente vai da esquerda para a direita, né? Ele sai do negativo e vai para o polo positivo. Passa pela primeira lâmpada, segunda, terceira, né? Então ele passou pela primeira lâmpada, chega aqui, ele passa pela segunda lâmpada, que no nosso caso é a resistência 3, e vai em direção à segunda lâmpada, desculpa, a resistência 2, que é a terceira lâmpada, né? Passando pela terceira lâmpada, se junta com a amperagem da segunda lâmpada, que junta com a amperagem da primeira lâmpada. Então aqui eu tenho o I total. Neste ponto aqui, amperagem total, ou neste ponto aqui, se eu colocar um amperímetro, eu vou medir a amperagem total. Mas nós vamos calcular, não vamos medir. Um outro momento, quando eu fizer a demonstração dos experimentos de ligação em série paralelo quantitativo, vai ser demonstrado através do multiteste essas voltagens e amperagens. Tá. Se eu tenho três caminhos distintos, me parece que a amperagem vai aumentando. Se eu colocar mais um caminho para percorrer a corrente elétrica, eu vou ter mais amperes. Se eu colocar um quinto caminho, eu vou ter mais amperes. Ou seja, quanto mais aparelho nós temos ligado em nossa casa, maior é o consumo de energia elétrica. Considerando que a voltagem é constante, 220 volts, o que aumenta a amperagem. Então, eu preciso de uma fórmula onde que eu somo todas as resistências de todos os aparelhos que estão ligados em nossa casa e o resultado final desta soma dê um número menor. Por que que a soma tem que dar um número menor? A soma tem que dar um número menor porque a resistência significa dificuldade para passar corrente elétrica. Se eu ligar 10 aparelhos, eu vou ter uma grande amperagem. Se eu tenho uma grande amperagem, a dificuldade é pequena. Então eu tenho que somar 10 resistências e o resultado tem que ser uma dificuldade pequena, um número pequeno para a resistência. E através dessa fórmula aqui, nós conseguimos calcular as resistências de modo que o resultado final seja um número menor do que a menor das resistências. Ou seja, a resposta tem que ser menor que 5. Então vamos lá. Resistência total, ou seja, 1 sobre resistência total, sobre a resistência total é igual a 1 sobre resistência 1, a resistência 1, vamos colocar os valores já. A resistência 1 é 6, mais 1 sobre a resistência 2, que é 9, nessa sequência aqui, 2, 3, né? Mais 1 sobre 5. Tá. Calculando isso aqui, eu vou fazer 1 dividido por este, mais 1 dividido por este, mais 1 dividido por este. Aqui na calculadora nós temos a tecla x na menos 1. A tecla x na menos 1. Quando eu aplico esse comando aqui no número 6, ele faz a divisão. Quando eu aplico esse comando no 9, ele faz a divisão.
Quando eu aplico esse comando no 5, ele faz a divisão. Então eu faço a divisão, soma, divisão, soma, divisão, soma. E eu vou chegar a essa situação aqui. 1 sobre a resistência total é igual a divisão, a soma, divisão, a soma, né? A 0,47. 0,47. Tá. Esta é 1 sobre a resistência total, é isso. A resistência total, eu passo esse R para cá e passo o número dividindo. Então, a resistência total vai me dar 2,128, arredondando para 3 casas. Oh, desculpa, 2, né? 2,128 ohms. Essa é a resistência total. Tá. E a amperagem total? Bom, eu calculei a resistência total, ou seja, se eu pegar 12 volts e ligar uma lâmpada com essas características de resistência aqui, 12 volts, né? Ligado uma lâmpada com essa característica de resistência aqui, vai ter o mesmo efeito do que as 3 lâmpadas ligadas juntos, considerando potência, voltagem e amperagem total, certo? Eu estaria substituindo as 3 lâmpadas por uma só que tenha esta resistência equivalente. Tá, mas e a amperagem? Bom, a amperagem eu preciso do I, amperagem, aqui. Então, a amperagem total, que vai passar em todo o meu circuito, é igual à voltagem total, que eu tenho 12 volts nos dois exemplos, né? Tanto em série como paralelo, e depois nós vamos ver misto. 12 volts dividido pela resistência total que eu acabei de encontrar. 2,128 ohms. A amperagem total vai me dar 5,64. Amperagem total igual 5,64 ohm. Não, amperes. Amperagem amperes. A de amperes. Essa é a corrente elétrica que está passando nesse circuito imaginário aqui, né? 5,64 amperes. Tá. A voltagem 1, 2, 3 eu já sei que é igual a 12 volts. A amperagem total eu acabei de encontrar. Qual seria a amperagem 1? Vamos encontrar a amperagem 1. I1. A amperagem 1 vai ser igual a voltagem 1 dividido pela resistência 1. A voltagem 1 é 12 volts, a resistência 1 é 6. Então, aqui eu vou ter 12 dividido por 6 ohms. Isso aqui vai dar um total de 2 amperes. Tá. Amperagem 2. Amperagem 2, eu tenho 12 volts, que é a voltagem 2, 12 volts, que é a mesma voltagem em todo o circuito,
dividido pela amperagem do, desculpa, pela resistência 2. A resistência 2 está aqui, né? A resistência 2 está aqui, 5 ohms. O resultado disso aqui vai me dar 2,4 amperes. E amperagem 3 eu tenho 12 volts dividido por 9 ohms, porque o 3 é esse aqui. Então eu tenho 12 dividido por 9 ohms. E essa amperagem 3 vai me dar 2,4 amperes. Tem um erro aqui. 12 volts dividido por 5 vai dar... Não, tem um erro no último. 12 dividido por 9 dá 1,3. Dá uma vez, né? 1,3 amperes. Cálculos básicos, mas só falta atenção, né? Faz a gente cometer pequenos erros que vai dar um erro em todo o problema, né? Se eu somar 2 mais 2 mais 1, eu tenho 5, né? Aqui é 2,0, 5,7, né? Então este conjunto aqui vai me dar um somatório. Isso aqui vai me dar um somatório de 5,7 amperes. 5,7 amperes como amperagem total, que é muito próximo daquilo que nós encontramos anteriormente, né? Questão de arredondamento nas casas após a vírgula. Aqui tinha mais casa após a vírgula, aqui tinha mais casa após a vírgula, né? Aqui também foi feito um arredondamento. Isso me diz que está correto nossos cálculos, né? Então, quando eu somo a amperagem das partes, tem que dar igual a amperagem do todo. E assim nós encontramos a amperagem 1, 2, 3, a voltagem 1, 2, 3 e realizamos todos os cálculos possíveis necessários dentro dessa ligação em paralelo. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver uma ligação mista.